Hoje nós vamos falar sobre o nosso sistema reprodutor masculino. Vamos passar as partes pormenorizadas. Aqui nesse modelo sintético temos aqui o que nós chamamos de escroto, parte externa aqui, onde o local onde se alojam aí os testículos. Ele tem aí músculo dartos junto à pele, músculo cremáster um pouco mais internamente, esse plexo pampiniforme também, local vascularizado. Ambos eles mantêm os testículos numa posição que seja viável a proliferação, a formação dos espermatozoides, que cerca de 3 graus abaixo da temperatura corporal. Por isso os testículos ficam externamente ao corpo. Eles têm uma formação retroperitoneal e descem até os testículos, e mantendo ali uma temperatura abaixo daquilo que seria o interior do corpo. Ainda nós temos que, quando está frio, esse músculo dartos que ele junto à pele ele enruga o saco escrotal, e o músculo cremáster, que ele é um prolongamento do oblíquo interno, músculo abdominal, desce até os testículos. Esse músculo cremáster ele puxa o testículo para cima, todo o saco escrotal, de maneira que ele fica encolhido, ele sobe no frio, ele, se fica calor, ele relaxa. Isso para manter a temperatura ideal para a formação dos espermatozoides aí dentro do testículo. Os nossos testículos, eles são revestidos por uma túnica vaginal, e ainda eles são divididos em vários lóbulos, contendo dentro deles túbulos seminíferos, produtores de espermatozoides. E ainda esses túbulos seminíferos, eles são revestidos aí por tecido conjuntivo frouxo. Ainda nos túbulos seminíferos, eles são constituídos por uma parede epitelial espessa, ali contendo espermatogônios, espermatócitos primários, secundários, espermátidos, e à medida que ele vai engrossar a luz do tubo, vai ocorrendo a diferenciação de formação do espermatozoide, que nós chamamos de espermatogênese. Nós temos ainda células de sustentação chamadas de células de Sertoli. Elas formam uma barreira sangue-testículo, e elas nutrem essas células espermatogênicas. Elas também produzem um fluido testicular para transporte dessas células, produzem uma proteína de ligação ao hormônio andrógeno, e também um hormônio inibina. Nós falamos assim sobre transporte nos músculos seminíferos, mas a gente sempre imagina de uma contração, musculatura circular, longitudinal. Isso não ocorre ali nos túbulos seminíferos, porque ali nós temos ali células mioides, elas que semelham aos músculos, que elas é que conduzem por contração essas células espermatogênicas ao longo do tubo. Entre os túbulos nós temos aí tecido conjuntivo. Nesse tecido conjuntivo nós temos as células de Leydig, que elas produzem e também secretam o hormônio testosterona, sobre uma influência aí do hormônio luteinizante da hipófise. Nós temos aqui uma estrutura avermelhada, vocês podem ver o testículo aqui, textura avermelhada aqui, segue aqui também nessa parede abdominal, aqui juntamente com artérias e veias ilíacas,
caso aqui ilíaca externa. Bom, então você vê que nós chamamos isso aqui de funículo espermático. Ele contém aqui esse ducto deferente e vasos. Ele passa pelo anel inguinal superficial em direção à cavidade abdominal e passa também aqui pelo anel inguinal profundo. Então temos aqui um anel inguinal superficial e lá dentro um profundo. Aqui nós temos a bexiga urinária, a uretra, próstata em vermelho, girando aqui, posterior à bexiga, temos as vesículas seminais, são bolsas longas e largas aqui, elas secretam fluido rico em glicose e corresponde a cerca de 60% do que é ejaculado. Nós temos aqui então a próstata que eu falei, a parte prostática da uretra aqui, que ducto espermático. Então ela é um órgão fibromuscular com glândulas aqui. Essas glândulas, elas secretam fluido que serve para coagular e depois liquefazer esse espermatozoide. A próstata, ela pode sofrer uma hiperplasia com certa frequência nos homens. Ela naturalmente aumenta um pouco mais. Ela tem não necessariamente um câncer, mas ela tem um aumento, né? Oriundo dessas glândulas mais profundas. Ainda nós temos aqui a bexiga urinária, a próstata. Aqui você vê uma parte membranácea da uretra, depois vou falar sobre isso, tem músculos diafragma do pelve aqui. Existem glândulas aqui nessa aí, não estão representadas, mas ficam duas bolinhas aqui e aqui. Essas glândulas localizadas no diagrama urogenital, elas secretam um fluido que ele neutraliza o pH. Além de lubrificar essa área para a passagem do espermatozoide, ela também neutraliza o pH que torna viável o espermatozoide durante a uretra, a passagem pela uretra. Então, após essas considerações generalistas, vamos colocar alguns aspectos aí mais pontuais de cada uma das partes do sistema reprodutor masculino. Então, vamos falar alguns detalhes a respeito do testículo. Antes, aproveitando aqui a glândula do pênis, uma fáscia superficial e uma fáscia profunda. Essa profunda também ela pode ser chamada de fáscia de Buck. Só para a gente definir então os testículos, eles estão localizados onde? No escroto, né? No osso escrotal. É um saco de pele com uma face superficial. Tá? Está localizado aí fora da cavidade da pelve, aí próximo à raiz do pênis. Né? Tá? Ele também tem uma linha septal mediana que separa o escroto direito do esquerdo, proporcionando um compartimento para cada testículo. Sobre o músculo dartos, ele fica aqui na pele, tá? É uma camada de músculo liso na face superficial. Ele é responsável por quê? Por enrugar a pele do escroto. E o músculo cremaster, ele é um músculo suspensório, tá? Tem essa face cremastérica e aqui o cremaster também, marrom, claro. E ele assim é um músculo esquelético, ele se estende inferiormente a partir lá do oblíquo interno no abdômen, tá? Ele está responsável por quê? Por elevar os testículos.
Na condição de calor, ele relaxa, né? E aí os testículos ficam pendentes. Então aqui o epidídimo aqui, funículo espermático. Nós temos essas aparências de músculo aqui, né? Vocês veem aqui, é o músculo cremaster, marrom claro aqui. Você tem ainda essas partes esbranquiçadas dele. Aqui é uma face espermática interna, tá? Esse esbranquiçado. E esse mais escuro aqui é uma face espermática externa. E ali, além disso, você se encontra nesse. Estão vendo aqui tem essa tem duas camadas. Essa camada aqui, tá? Estou mostrando que é o músculo cremaster, mas é a face cremastérica, tá? Então eu falei que esse aqui é o músculo cremaster e esse aqui é o cremaster também, só que a face cremastérica. Por fim, a pele, última camada com o músculo dartos. Então, por essa visão dá para ver aqui a pele, né? Tá? Essa camada aqui e o músculo cremaster aqui, face cremastérica. A face espermática externa, a interna e o músculo cremaster novamente. Como vocês veem aqui, essa artéria ilíaca externa e a veia ilíaca externa, e o funículo espermático aqui tem essas vasos aqui em azul, as veias são plexos venosos, em vermelho as artérias, né? Em vermelho então artéria testicular sinistra, em azul veias testiculares sinistras, elas continuam aqui por conta dessas sinuosidades. Vamos caminhando então, aqui a glândula do pênis, caminhando aqui a abertura externa da uretra, ou ósteo externo da uretra, né? E aí nós percebemos que existe uma dilatação aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é a fossa navicular da uretra. Seguindo aqui a parte esponjosa da uretra, né? Nesse sentido. Nós temos aqui o osso da sínfise púbica, nessa direção aqui. E aqui parte cavernosa do pênis, né? Então aqui corpo cavernoso, sínfise púbica, uma prega umbilical medial aqui, né? Essa aqui. Então aqui nessa visão ainda, por esponjoso, né? Tem essa parte acinzentada aqui, é uma membrana perineal, tá? Temos a próstata. Esse aqui é o ducto ejaculatório. Ele também é conhecido por utrículo prostático. Ele é conhecido por isso. Você tem um músculo profundo, aqui profundo do períneo. Ele está aqui, ó. Músculo profundo do períneo. Você tem dois esfíncteres, um esfíncter anal externo e o interno. O esfíncter anal externo e o interno. Nós temos aqui uma escavação retrovesical. Você vê que ela fica entre o canal anal, tá? E a bexiga. Uma escavação retrovesical nessa área aqui. Ainda você tem uma ráfia perineal. Escavação retrovesical entre o canal anal e a bexiga e uma ráfia perineal aqui.
Pode existir o prepúcio, que é a pele que recobre a glande do pênis. Existe ainda uma veia dorsal aqui no dorso do pênis. Essa é a linha branca, na verdade, né? Aquela que passa ali no abdômen, parte mediana do abdômen. Aqui dá para visualizar bem aquilo que eu falei de uma escavação retrouterina. Então, só para a gente deixar claro, a prega umbilical mediana começa aqui nesse ângulo da bexiga e a linha mediana está aqui, iniciando na sínfise púbica. Aqui você tem o ducto deferente, tá? Ele se abre numa ampola e se une aí, tá? Aqui ao ducto da glândula seminal que eu tinha falado. E ele se junta para formar o ducto ejaculatório aqui dentro da próstata. E ele segue aí dentro dela e se abre na parte prostática da uretra, né? A parede desse ducto deferente ele tem o que? Uma mucosa interna, o mesotélio pseudoestratificado, além, lógico, de lâmina própria. Ele tem uma musculatura bem espessa, né? E aí, durante a ejaculação, o músculo liso na muscular cria aí ondas peristálticas que impelem o espermatozoide, né, em direção à uretra. E tem ainda uma camada adventícia. Eu falei para vocês dos anéis inguinais superficiais e profundos aqui, tá? E isso lembra para nós o que? Da hérnia inguinal, tá? O que acontece no caso da hérnia? Você tem uma fraqueza da parede aqui desses anéis, né, que pode entrar aqui dentro no funículo espermático e até o escroto, tá? Parte de aumento maior ou até do intestino, né? Aí por conta de força exagerada, tá? Pode acontecer. Esse é menos comum nas mulheres, porque as mulheres, esse anel inguinal, tanto superficial quanto profundo, ele é muito mais estreito, tá? Porque ele só passa por ali, no caso das mulheres, né? Só passa um ligamento redondo do útero, né? Não tem um funículo espermático nas mulheres. Por isso que nelas as hérnias inguinais são bem menos comuns. É isso aí, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Até a próxima.